Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Certo. Como é teu nome? Fala, por favor. É Júnior, Júnior. Você fala da onde, Júnior? para Teresina. Terezinha. Você já fez Sim, EFT alguma vez? já. Sou aluno do Já. Mente Próspera. Ah, legal. Ok, então. Então vamos lá. Você consegue ficar numa posição onde a gente consiga ver você melhor? É possível? Assim, Ok. Me traz uma situação específica sua do passado que você acredita que esteja atrapalhando a sua prosperidade para a gente fazer o trabalho aqui agora ao vivo. Você acompanhou as outras sessões que eu fiz aqui nos dias anteriores? acompanhei todos os detox. Ok, legal. Rapaz, tem uma situação que me chama muita atenção. Eu sou empreendedor e eu venho trabalhando muito, só que eu não ando prosperando na minha vida financeira. E uma coisa que me chama muita atenção é a pobreza que eu vi do meu pai. A parte pobre dele. Foi Sim. muito rico, só que a que eu acompanhei foi a parte pobre dele. Eu acho que isso aí tá me atrapalhando muito. Tô revivendo Uhum. as mesmas coisas que ele viveu. Certo. Então, memórias de pobreza do passado que nós vivemos, elas podem gerar emoções negativas, crenças limitantes, comportamentos sabotadores e atrair mais situações de pobreza hoje no presente. Então, realmente vale muito a pena investigar e limpar essas situações. Então, me traz uma situação dessa de pobreza do passado que marcou você, que mais tenha impactado você. Rapaz, quando ele se separou da minha mãe, que ele pegou a parte da casa dele, mesmo com mais dinheiro, ele não conseguiu prosperar na vida dele. Quando eu fui visitar ele, ele estava mesmo com o dinheiro que ele pegou da separação, ele estava numa situação ruim. E aquilo, eu, quando criança, chorei muito por causa daquilo. Fiquei com muita pena dele. Certo. Ok. Se você puder ficar na posição da gente consiga ver o seu rosto melhor, tá? Você consegue, Assim, para poder fazer a sessão melhor aqui. É porque eu tô vendo só, ó, tô vendo do seu nariz para cima, praticamente. Não tô conseguindo ver seu rosto. Assim, assim fica um pouco melhor. Isso, assim fica um pouco melhor. Ok? Bom, então vamos voltar então para essa cena. Eu quero que você volte na cena. Você tinha quantos anos nessa cena, mais ou menos? uns 14, 15 anos. 14, 15 anos. E aí, onde é que você está agora nessa cena? Você está olhando seu pai, está na casa dele, onde é que você está? Estava no centro quando ele foi ver me pegar de ônibus. Você estava no centro da cidade, ele foi pegar você de ônibus, é isso? Foi, a minha mãe foi me deixar lá de carro, ele me levou pra casa dele, eu fiquei olhando pra ele, aí quando a gente voltou, minha mãe foi me pegar no centro novamente, quando a gente voltou, eu comecei a chorar muito, fiquei com pena dele, daquela situação que ele estava vivendo. E eu acabei me tornando também um Uhum, empreendedor, que nem ele. certo. O que é que dá mais pena quando você lembra dessa cena, dessa imagem, dessa experiência que você teve? O que é que dá mais pena? Porque assim, ele é meu super-herói, né? E como ele não estava se dando bem financeiramente, mesmo com mais dinheiro, né, que ele tinha pego da separação, e mesmo se ele não conseguia, e aquilo foi me gerando essa tristeza. E às vezes, acompanhando teu curso, eu vi que eu poderia estar repetindo ele, ou então eu, como empreendedor, tentando salvar ele daquela situação. Uhum. Tá, mas qual é o pensamento, qual é a situação, qual é a imagem que você pensa assim, puxa, que faz você sentir muita pena dele? Tem uma coisa assim mais específica? Não, só aquela repetição de eu ver ele todo dia indo trabalhar e
voltar para casa e não conseguir prosperar. Eu vi aquela tristeza nos olhos dele, aquilo me chamava muita atenção. Então a tristeza nos olhos dele é uma coisa marcante, é isso? Exato. Porque Ok. eu acompanhava muito ele Então no... eu vou fazer. Tá. Então eu vou fazendo perguntas para a gente sair, né, o máximo possível de uma coisa mais genérica para ver se tem alguma imagem mais específica. E aí surgiu essa coisa da tristeza nos olhos do seu pai. Então vamos fazer um pouco de EFT falando sobre isso. Vamos ver o que é que vai surgir. Então dá um sentimento de pena. Onde é que você sente essa sensação de pena no seu corpo? Onde é que ela aparece? Só nos meus olhos mesmo, ficam pesados. Fica aquele calor nos olhos. Ok, vamos lá. Vamos bater aqui no ponto karatê. Você vai me acompanhar, vou falar as frases, você vai repetir junto comigo, tá? Tá? Mesmo que eu sinta pena do meu pai, Mesmo que eu sinta a pena do meu pai, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu lembre da tristeza nos olhos do meu pai, Mesmo que eu lembre da tristeza nos olhos do meu pai, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta pena do meu pai, Mesmo que eu sinta pena do meu pai, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu devia ter uns 14 anos de idade. Eu devia ter uns 14 anos de idade. ter um ano de idade. E eu lembro da situação do meu pai. E eu lembro da situação do meu pai. De não conseguir prosperar. E não consegui prosperar. Eu lembro da tristeza nos olhos do meu pai. Eu lembro da tristeza nos olhos do meu pai. E eu sinto pena. E eu sinto pena. Eu sinto pena do meu pai. Sinto pena do meu pai. Vamos lá. Volta de novo lá na cena. Você com 14, 15 anos, olhando a tristeza nos olhos do seu pai. E vê se ainda surge o sentimento de pena, se ele aumentou, se está igual, se mudou para alguma outra emoção. Não, diminuiu. Diminuiu. Ainda é pena o sentimento, mudou para um outro sentimento, de algum outro nome, ou continua sendo pena? É de pena ainda. Ainda dá um negócio assim nos seus olhos, um peso, ou mudou a sensação do seu corpo? Não, mudou agora, ficou um calor nas costas, nos ombros. Certo. Ainda é aquela imagem lá, você com 14, 15 anos, olhando os olhos dele, ainda é o semblante dele, o olhar dele que gera o sentimento de pena, ou é alguma outra imagem que está surgindo? Não, agora tá voltando pra vez que ele foi me deixar no centro e eu fiquei chorando dentro do carro com minha mãe. Com pena dele. Certo. Então, e o que é que traz o sentimento para você? É você ver a sua tristeza, o seu sentimento de pena, ou é você lembrar dele, da situação dele? A cena está na sua cabeça, é você chorando, né, o que traz desconforto para você é lembrar de você chorando no carro, ou é o olhar dele? O que é que você sente agora? Não, eu chorando dentro do carro. E aí você sente o que por você mesmo? Sente tristeza por você? Sente pena de você? Eu sinto aquele sentimento de... Como é que pode se dizer? Aquele vazio. Vazio. Ok. Vamos lá. Bater no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta esse vazio, Mesmo que eu sinta esse vazio, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse vazio, Mesmo que eu sinta esse vazio,
Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Isso. Eu me vejo chorando no carro. Eu me vejo chorando no carro, Com muita pena do meu pai. com muita pena do meu pai, Pela situação financeira dele. pela situação financeira dele. E eu sinto um vazio. Eu sinto um vazio. Eu devia ter uns 14 ou 15 anos de idade. Devia ter uns 14 ou 15 anos de idade. E lembro bem dessa cena. Eu lembro bem dessa cena. Chorando no carro. Chorando. Vamos parar mais uma vez agora, tá? Quero que você volte de novo lá na cena, você olhando seu pai. E percebe agora como é que você se sente. Aliás, você olhando a sua cena no carro chorando. E percebe agora o que é que surge em você. Surge vazio, surge... Que sentimento surge nesse momento? Surge esse vazio. Ainda é vazio, é isso? É. Ainda é a imagem de você chorando no carro. Quando eu olho para a imagem, eu sinto aquele vazio, como se eu tivesse perdido. Como se você tivesse perdido, é isso? É. Ok, vamos lá. Vamos fazer mais um pouco de EFT. Mesmo que eu me sinta perdido, Mesmo que eu me sinta perdido, que eu me aceito profundo e completamente. me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta perdido, Mesmo que eu me sinta perdido, eu me aceito profundo e completamente. me aceito profundo e completamente. Eu me sinto perdido. Eu me sinto perdido. Eu vejo aquela minha imagem chorando. Quando eu vejo aquela minha imagem chorando Dentro do carro, dentro do carro, com pena do meu pai. pena do meu pai, Eu sinto um vazio. eu sinto um vazio. Eu me senti perdido naquele momento. Eu senti perdido naquele momento. Sem poder fazer nada pelo meu pai. Sem poder fazer nada pelo meu pai. Essa cena me traz um vazio. Essa cena me traz um vazio. Um sentimento de estar perdido. Sentimento de estar perdido. Não poder fazer nada pelo meu pai. E não poder fazer nada pelo meu pai. Eu lembro da tristeza no olhar dele. Eu lembro da tristeza no olhar dele. Vamos parar um pouquinho. Volta de novo na cena. E observa agora como é que você se sente. Agora baixou um pouco. O que é que você está Engraçado sentindo que... agora? Ainda é vazio? Ainda... senti um pouco de vazio ainda. Engraçado que eu já tinha feito EFT para isso, mas nunca tinha brotado esse sentimento que tá brotando eu fazendo agora EFT contigo. Tipo, esse Certo. vazio. Nunca Às tinha... vezes, a gente sozinho... Quando a gente faz sozinho, às vezes é mais difícil, né? Tocar em certas emoções. E quando faz com alguém, talvez a gente tenha... consiga se abrir mais, né? Não sei se é isso, mas é o que acontece muitas vezes. Então vamos lá. Ainda vem o sentimento de vazio, ainda é a mesma cena que você está vendo, é você chorando no carro. Não, agora tá me passando na imagem a cena de... A cena dele tentando lutar na vida, quando ele ia pro trabalho, que ele voltava e ele tava sempre fazendo as mesmas coisas. Tipo, quando ele E essa... ia pro trabalho e voltava frustrado por não ter conseguido nada. E o que é que você sente agora vendo essa imagem do seu pai frustrado por não ter conseguido nada?
só a pena mesmo dele. Pena. E onde é que surge no seu corpo a sensação desse momento? Agora tá um calor nos ombros. Ok, vamos lá então, tá? Mesmo que eu sinta pena do meu pai, Mesmo que eu sinta pena do meu pai, ao lembrar da frustração dele, ao lembrar da frustração dele, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta pena do meu pai, Mesmo que eu sinta pena do meu pai, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Se eu sinto pena do meu pai, Eu sinto pena do meu pai, eu lembro da frustração dele, eu lembro da frustração dele, voltando para casa do trabalho, voltando para casa do trabalho, sem conseguir nada. sem conseguir nada. Eu sinto pena do meu pai. Sinto pena do meu pai, Eu sinto pena do meu pai. sinto pena dele. Eu lembro da frustração do meu pai. Eu lembro da frustração do meu pai, Eu sinto pena dele. sinto pena dele. Eu queria poder fazer alguma coisa, Eu queria poder fazer alguma coisa, mas eu não podia fazer nada. mas eu não podia fazer nada. Eu sinto pena do meu pai. Pena do meu pai, Eu lembro da frustração dele. eu lembro da frustração dele. Ok? Volta de novo na cena, tá? Lembra do seu pai voltando para casa frustrado. E observa agora como é que você se sente. Me sinto com um aperto no coração. Ainda é a imagem dele voltando para casa ou alguma outra coisa que está surgindo? É aquela imagem de frustração dele. Só quando eu fico olhando para a situação dele. O que é na situação dele? O que é na situação dele que você está olhando que causa esse aperto no coração? O que é, mais especificamente? A situação dele está tentando vencer, conseguir mais, mas não conseguir. Como se ele tivesse preso, não conseguisse mais dinheiro para trazer para casa, tipo isso. Tá bom, então. Mesmo que eu sinta esse aperto no coração, Mesmo que eu sinta esse aperto no coração, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta pena do meu pai, Que eu sinta pena do meu pai, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse aperto no coração, Mesmo que eu sinta esse aperto no coração, eu me aceito profundo e completamente. me aceito profundo e completamente. Eu sinto um aperto no coração. Eu sinto um aperto no coração, Eu sinto pena do meu pai. sinto pena do meu pai. Eu lembro da frustração dele Eu lembro da frustração dele ao voltar do trabalho, ao voltar do trabalho, querendo trazer mais dinheiro para casa, querendo trazer mais dinheiro para casa, sem sucesso nenhum. sem sucesso nenhum. Eu vi a frustração do meu pai. Eu vi a frustração do meu pai, Eu sinto pena. eu sinto pena, Eu sinto um aperto no coração. eu sinto um aperto no coração. Vamos parar um pouquinho agora, mais uma vez. Volta de novo na imagem dele. Vê como é que está o aperto no coração, vê se está surgindo pena, se está surgindo alguma outra emoção. Não, tá, diminuiu. E o que é que é? Ainda tem aperto, é sentimento de pena, é tristeza, o que é? Não, tá só, ficou só o aperto no coração dele.
uma pergunta interessante aqui, uma pessoa que perguntou o seguinte: ele tem o mesmo nome do pai, isso interfere? Eu acredito que sim, né? Que quando a gente coloca o mesmo nome na criança, seja do pai, de algum antepassado, existe uma tendência maior da pessoa repetir algumas histórias daquele antepassado. Então eu não colocaria no meu filho o meu nome, não colocaria no meu filho o nome dos meus avós, para que ele não repita uma história, para que ele crie uma história nova, melhor, mais leve, mais feliz, para que inconscientemente ele não se sinta influenciado a repetir a história do antepassado. E a gente repete mesmo assim, né? Mesmo com nome diferente, a gente tende a repetir algumas histórias, mas eu acredito que colocando o mesmo nome você intensifica é provável que você intensifica essa repetição. Então, na minha visão, eu não colocaria o mesmo nome, né? Se eu tenho um filho, eu prefiro, né, o meu filho, eu coloquei um nome que não é nem o meu, nem do meu pai, nem dos meus avós, enfim, o nome dele é o nome dele. E eu espero que ele tenha uma história melhor, mais leve, com menos repetição de sofrimento, né? Do que já houve na família no passado. Mas, enfim. Eu não sei se é essa a visão da constelação familiar também, mas é algo que eu já ouvi, eu não sei onde é que foi que eu ouvi essa explicação, mas fez sentido para mim. Ele não colocar os mesmos nomes. Bom, mas enfim, mas agora já tem um nome, o que a gente pode fazer é tomar consciência dos padrões de repetição e limpar, né, que é o que você está fazendo agora, e isso vai te ajudar a realmente sair nesse ciclo de sofrimento. E sentir pena, né, do pai ou da mãe coloca a gente como é que eu posso explicar isso, né? Numa hierarquia que não é a nossa. Então, o sentimento que a gente deve ter pelo pai e pela mãe é o sentimento de gratidão, é o sentimento de admiração por alguma coisa que eles nos passaram de força, de sabedoria, de ensinamento. Quando a gente olha para o nosso pai, para a nossa mãe, nosso antepassado, a gente sente pena, a gente se enfraquece e enfraquece eles também. Na verdade, né, qualquer pessoa que a gente olhe com pena não é bom nem para a gente nem para a pessoa. Mas eu acredito que esse efeito é particularmente mais danoso quando a gente tem pena ali do pai e da mãe. Então a gente está fazendo um trabalho para limpar isso o máximo possível para sair dessa frequência, né, de sentir pena do pai. Então vamos lá. Eu falei bastante agora e deixa eu só recapitular, né? Volta de novo lá na cena que você descreveu, do seu pai chegando em casa, e vê o que é que surge para você agora. Qual o sentimento e qual é a sensação física? Ficou só o aperto no coração mesmo agora. Uma sensação de um aperto no coração, né? É. Mas e qual é a imagem que vem? É do seu pai chegando em casa? Fica só que pena mesmo, porque é o pai, né, o super-herói da gente, e a gente fica meio que perdido, sem saber como ajudar. Uhum. Vamos lá. Mesmo que eu me sinta perdido, Mesmo que eu me sinta perdido, sem poder ajudar o meu pai, sem poder ajudar meu pai, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta perdido, Mesmo que eu me sinta perdido, com um aperto no coração, um aperto no coração, sem poder ajudar o meu pai. sem poder ajudar meu pai, Eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu me sinto perdido, Eu me sinto perdido, sem poder ajudar o meu pai. poder ajudar meu pai, Com um aperto no coração, um aperto no coração. eu
meu pai, que era o meu super-herói. O pai que era o meu super-herói. A minha referência. A minha referência. De repente eu vejo meu pai se sentindo frustrado. De repente eu vejo meu pai se sentindo frustrado, Se sentindo fracassado. se sentindo fracassado. E eu senti muita pena dele. Eu sentia muita pena dele. Me dá um aperto no peito. Dá um aperto no peito. Eu queria poder fazer alguma coisa por ele. Eu queria fazer alguma coisa por ele. E tirá-lo daquele sofrimento. Tirá-lo daquele sofrimento. Mas eu não podia fazer nada. Mas eu não podia fazer nada. E eu senti um aperto no peito. Eu sentia um aperto no peito. Sentimento de pena. Sentimento de pena. Sensação de impotência. Sensação de impotência. Ok. Volta de novo lá na cena. Me conta agora como é que você está sentindo. Deu um alívio. Então, olha de novo para a imagem do seu pai, vê se está surgindo ainda aperto no peito, sentimento de pena, sensação de estar perdido. Do que é que surge agora? Não, agora aliviou. Ficou um aperto no coração, mas muito pouco. Muito pouco. O que é que você está sentindo agora desse sentimento de pena pelo seu pai? Está mudando? Está se transformando em alguma outra coisa? O que é que você tem a dizer sobre isso? Não, agora eu tô vendo eu, tipo, brincando e sorrindo com ele. Como eles são separados, Interessante né? Tô isso. vendo pra parte que eu vivia com ele. Que ele Uhum. Interessante isso. aí, Então, à medida que a gente for limpando, né, essas cenas onde você sentia pena dele, sentimento de tristeza por ver a frustração do seu pai, à medida que a gente limpar esses sentimentos, a tendência é que você consiga lembrar mais das coisas boas, que elas venham mais facilmente à sua mente do que os momentos de tristeza. É bem interessante, né, essa mudança que acontece na nossa mente. Enquanto tem muita negatividade, a mente tende a lembrar dessas memórias negativas e da tristeza, do sentimento de pena. À medida que isso vai sendo limpo, é como se a gente agora trouxesse mais imagem de alegria, né, de cenas boas, de felicidade. E, embora a pessoa saiba, né, que houveram aqueles episódios tristes, mas eles não são agora o foco, né, não é a coisa mais importante. Bom, vamos lá. Vamos fazer mais uma rodada aqui, tá? Falando do seu pai. Vamos ver se vai surgir mais alguma coisa, tá? Mesmo que o meu pai mesmo que o meu pai tenha passado por uma dificuldade financeira tenha passado por toda uma dificuldade financeira e que tenha fracassado em algum momento da vida, e que tenha fracassado em algum momento da vida, eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente. e escolho dissolver dentro de mim Eu escolho dissolver isso dentro de mim. o sentimento de pena, Sentimento de pena, de tristeza, de tristeza. mesmo que eu não tenha podido ajudar o meu pai naquele momento, Mesmo que eu não tenha podido, mesmo que eu não tenha conseguido ajudar meu pai naquele momento, eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente. eu senti pena do meu pai, Senti pena do meu pai, eu senti tristeza por ele, senti tristeza por ele. e nesse momento
E nesse momento, eu escolho dissolver e limpar da minha energia toda a tristeza e sentimento de pena por ele. sentimento que eu adquiri por ele. Eu escolho dissolver a tristeza Eu escolho dissolver a tristeza, o sentimento de pena e o aperto no coração e escolho olhar para o meu pai escolho olhar para o meu pai com um olhar de admiração, com um olhar de admiração, com sentimento de gratidão sentimento de gratidão pelo que ele me ensinou, pelo que ele me ensinou, por ter me dado a vida, por ter me dado a vida, me trazendo para esse mundo. e trazido para esse mundo. Como é que você sentiu agora? Me sentindo cada vez mais em paz. Ok. Bom, o que eu vou recomendar para você, Júnior, é que você procure trazer mais imagens como essa que você relatou de sentimento de pena do seu pai. Até que você limpe todas essas cenas e que você não consiga encontrar mais nenhum tipo de pensamento, cena, vivência do passado, imagem mental, que traga qualquer tipo de sentimento de pena do seu pai, ou tristeza pela situação dele, ou qualquer emoção negativa ao lembrar da situação dele. Quando chegar nesse ponto, o que pode emergir dentro de você são esses sentimentos que eu falei agora na última rodada. Né? Sentimento de admiração, de gratidão. Você vai começar a ver as coisas positivas, né? Do que ele ensinou, o legado que ele deixou para você, a sabedoria que ele deixou para você, algum ensinamento bom que ele tenha deixado. Ou às vezes até mesmo assim, né? Puxa, meu pai foi por um caminho que talvez não seja o caminho que eu queira seguir, mas eu sinto até gratidão por ele me mostrar esse caminho, para eu entender que não é o que eu quero seguir. Enfim, então de alguma forma a gente consegue se conectar com o pai e sentir essa ligação, essa conexão e ser grato pelo que aconteceu, da forma que foi. Então talvez a sua mente comece a observar mais as coisas boas e apreciar mais as coisas boas quando você limpar mais e mais, né? Quando você fizer mais e mais EFT. Então eu acredito que a gente conseguiu limpar aqui uma parte dessa pena, talvez não tenha limpado 100%, provavelmente não, mas é preciso você se aprofundar no trabalho até limpar isso 100%. Eu acredito que isso vai te ajudar bastante na sua caminhada rumo à prosperidade. Tem alguma dúvida, Júnior? Algo que você queira perguntar? Não. Eu acompanho teu trabalho, inclusive eu sou do Realização Plena. Sou aluno do Certo. Realização Plena. Eu já Tá. fiz ele, já. E eu venho fazendo aquele também que tu recomendou de fazer todo dia, trazer uma emoção, um evento e ir tratando, Sim. e eu estou fazendo isso. Já estou quase uns 70 dias já fazendo isso. Maravilha. Isso tem ajudado você? O que você acha? Qual é o Tem, efeito que isso tem sim. trazido na sua vida? Na mesma hora, às vezes, eu consigo convocar as emoções boas e tirar aquela carga de cima de mim. Uhum. E no modo geral, na sua vida, isso tem se refletido de alguma outra forma também? Tem, sim, já melhorei muito e muito, muito. Trago às vezes, muita carga pesada, porque os relacionamentos dos meus pais não foram muito bons. Eu acho que eu sou uma Uhum. pessoa muito emocional, trouxe muito aquilo para mim. Aí Sim, todo dia eu procuro trabalhar uma memória. legal. Muito bom. Então, obrigado, Júnior, pela sua participação. Acredito que ajudou também aqui várias pessoas que estão aqui assistindo. E assim, pena que a sua conexão só ficou
boa, perfeita, parece que agora, no final da sessão. Agora que eu estou conseguindo ver o seu rosto. Como? Isso pode ser uma sabotagem, né? Não sei o que é. Mas estava a imagem bem travando agora. Agora ficou nítida e ficou bom o som. Então, mas é assim, né? Ao vivo acontecem essas coisas. Mas é isso. Obrigado mais uma vez e convido, né, você lá a participar da Jornada da Prosperidade. Convido quem está assistindo aqui também. E é isso, tá? Eu vou desligar aqui a conexão com você e vou ler aqui algumas perguntas que chegaram. E boa noite, Júnior. Um abraço. Obrigado.